Fala galera, vocês sabiam que o fogo pode ser bom para alguns biomas do Brasil como o Cerrado? Um artigo publicado esse ano conta o seguinte experimento feito no Cerrado. Os pesquisadores iniciaram pequenos incêndios controlados em porções de uma unidade de conservação e observaram o impacto do fogo sobre a biodiversidade local de plantas e animais. O trabalho foi motivado por um estudo anterior feito no mesmo local, que havia indicado perdas de diversidade, ou seja, diminuição do número de espécies, devido à diminuição do fogo natural que ocorrem em áreas locais do Cerrado. As conclusões do estudo sugerem que as queimadas são benéficas para a flora, cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Foi registrado até um aumento da biodiversidade dessas plantas. Antes das queimadas, os pesquisadores contabilizaram 106 espécies de plantas. Depois, esses números subiram para 118, ou seja, após a passagem do fogo, novas espécies de plantas apareceram. Mas a pergunta que não quer calar é: e para os animais? Segundo o estudo, para os animais, o efeito das queimadas foi quase neutro, como se nada tivesse acontecido. Na maioria dos grupos de animais não foi registrada redução significativa no número de espécies, nem no tamanho das suas populações nas áreas estudadas. Porém, esse é um porém importante, os sapos foram uma exceção. Houve uma pequena redução na quantidade de espécies e na abundância das suas populações. Antes do fogo havia 13 espécies, depois 9. Segundo os pesquisadores, os eventuais efeitos negativos do fogo sobre os anfíbios tendem a ser revertido com o tempo. Nos demais grupos analisados, formigas, lagartos, aves e pequenos mamíferos, não houve alterações. Resumo da ópera. Dá para dizer que as queimadas fazem bem para as plantas do Cerrado e não têm um efeito negativo importante sobre os animais, que evolutivamente estão adaptados a um ambiente com fogo esporádico. O emprego do fogo com o objetivo de manter a biodiversidade nesse bioma não é consenso entre os biólogos. Existem biólogos que dizem que apenas o ato de observar o comportamento de animais silvestres em campo pode causar estresse e transtornos às espécies. Imagina o impacto de incinerar, mesmo que de forma controlada, o habitat deles. Os autores que discordam dizem que essa diminuição do fogo no Cerrado provoca a extinção de muitas espécies e a ocorrência de incêndios maiores, esses sim danosos. Porém, sem o fogo, só algumas espécies crescem e se sobressaem às outras, diminuindo a diversidade. O Cerrado é um ecossistema adaptado ao fogo. O fogo esporádico sempre fez bem ao ecossistema. Mas a pergunta que não quer calar de novo é: o fogo realmente não mata os bichos? Os cientistas dizem o seguinte, abre aspas, se os animais não se esconderem, sim, eles morrem. Foi encontrado baratas, gafanhotos e cobras mortas. A fauna de pequeno porte evita o contato com o calor das labaredas, buscando proteção em tocas e buracos feitos por ratos, tatus e formigas. As formigas abandonam a área queimada e depois que o fogo acaba, retornam a ela. Mamíferos de grande porte, como veado catingueiro e tamanduá-bandeira, vivem em trechos do Cerrado mais extensos do que os analisados no estudo. Por isso, o impacto do fogo sobre esses animais não fez parte das análises. Fecha aspas. Os críticos dos incêndios controlados temem que as queimadas possam sair do controle e provocar estragos indesejados para a fauna e flora do bioma, mas que, bem conduzido, o manejo do fogo é benéfico para as espécies. Bom, agora vem a minha opinião. Essa visão dos pesquisadores é uma visão ecocêntrica, ou seja, eles estão colocando o ecossistema como prioridade. Eles estão preocupados com o ecossistema do local. Mas e as vidas individuais dos animais que correm o risco de morrerem queimados? Elas não importam? Pensando agora, me pondo no lugar, será que a minha casa e a minha vida, se elas forem destruídas com o objetivo de um bem maior para a sociedade, será que isso justifica? Deixo essa pergunta para vocês me responderem aí nos comentários. Tem uma tese de doutorado que problematiza essa questão, se é certo ou não o ser humano interferir na vida silvestre para ajudar alguns animais que estão sofrendo por causas naturais. Se vocês quiserem, posso até preparar um vídeo sobre o assunto, seria bem legal. Valeu, galera!